todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Para que a gente possa conversar um pouco sobre esse tema, nós vamos nos reportar a Kardec, quando ele então indaga os espíritos sobre o sono. E ele pergunta a eles: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E os espíritos respondem: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e então, não precisando o corpo da sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Nessa pergunta, os espíritos nos dizem que no momento em que a gente vai dormir, se afrouxam justamente os laços que nos mantêm mais próximos ao corpo. Afrouxado, a gente se desliga e a gente se desdobra para algum lugar que a gente assim escolha. Aí nós precisamos fazer aqui uma diferença bastante importante, que é o que os espíritos nos dizem. O espírito, ele repousa, ou só o corpo é que repousa? Aqui ele diz que não. Que a nossa alma, que é o espírito que se encontra encarnado, ela não vai repousar. Ela vai continuar alguma atividade durante o sono. E o nosso corpo? Nosso corpo, sim. O nosso corpo é essa parte carnal que precisa de uma recuperação, precisa de uma regeneração. E o sono, ele vem como o quê? Como um momento em que a gente vai descansar, em que a gente vai repousar, para as energias desse corpo poderem ser novamente restauradas. Porque a gente sabe que esse corpo, ele tem um prazo, ele tem um tempo, ele não vai permanecer eternamente. A gente nasce, esse corpo envelhece, ou se a gente tiver que desencarnar jovem, vamos desencarnar jovens, mas se não, ele segue o processo. Mas o fato é que em algum momento a máquina, corpo, ela vai parar de funcionar. O espírito não. Uma vez criado por Deus, e Deus cria incessantemente, a gente tem uma vida que nunca mais vai acabar. Nós somos imortais. Temos uma única vida, mas várias existências, várias encarnações, várias oportunidades de podermos evoluir. E durante o sono, o que acontece? O nosso corpo precisa dessa recuperação. Se a gente for olhar pelo aspecto científico da biologia humana, o que acontece com o nosso corpo? É o momento em que as nossas células começam então a entrar num estado de descanso. O metabolismo começa a ficar mais lento, a pressão arterial nossa diminui, os batimentos cardíacos começam a ficar mais baixos, a respiração vai ficando mais tranquila, há um processo todo de relaxamento e com isso a gente consegue restabelecer novamente uma recuperação do nosso corpo carnal. Por isso que o sono, ele é importante. Por isso que o sono faz parte de cada um de nós que se encontra aqui encarnado. E a gente ainda vai falar sobre isso, mas cada vez mais a gente vê como a nossa humanidade dorme mal. Como nós temos, se nós pudermos usar esse termo, uma epidemia de insônia. E nunca se usou tanta medicação para cuidar do sono como a gente está vivenciando no momento atual. É algo assim em proporções imensas. Toneladas de medicamentos para o sono são utilizados anualmente. É uma quantidade absurda de medicamentos e que a nossa humanidade entrou nesse processo, infelizmente. Mas a gente verifica que durante o sono, esse corpo então, ele sofre esse processo em que vai havendo uma tranquilização para que a gente possa descansar. Vários hormônios que eles
estão elevados durante o dia, para quê? Para que justamente a gente possa ter atividade, a gente possa ficar alerta, a gente possa trabalhar, a gente possa se concentrar, a gente possa realizar as nossas atividades durante o dia, eles estão elevados. À medida que vai escurecendo, o que vai acontecendo? Esses hormônios eles vão tendendo a cair, diminuir. Para quê? Para que a gente se recolha, para que a gente se tranquilize, para que as nossas atividades diminuam. Todo mundo conhece muito o cortisol, que é um hormônio que atua sobre nossas atividades do dia a dia. Ele, naturalmente, ele tem uma curva que ele sobe durante o dia e à noite ele começa a cair, justamente em que haja a nossa tranquilização para que ocorra o sono. Imagine como nós vivemos, o que acontece quando o cortisol ele começa a ficar mais alto. Há uma grande estimulação do nosso sistema nervoso durante a noite e não é para acontecer isso. Aí vem alguns aspectos que são importantes para a gente conversar, que fazem parte de uma coisa que a gente chama do bom sono. Isso passa por vários itens. Um item importante é a nossa educação alimentar. Nós somos seres que temos um mau hábito de à noite comermos muito, exageradamente. Imagine, você está se preparando para descansar, o seu sistema todo endócrino, todo o tubo digestório, estômago, intestino, pâncreas, fígado, todos os órgãos se preparando para uma recuperação. E aí de noite eu resolvo comer uma comida bem pesada. Aí vai arroz, vai feijão, vai gordura, vai fritura, vai carne, vai tudo o que o organismo não está precisando naquele momento, porque é justamente no momento em que ele precisa descansar. Aí eu como aquela quantidade enorme de alimentos, bebo uma série de coisas e vou dormir. Em média, para que o alimento saia do nosso estômago e passe para a parte intestinal, só do estômago para o intestino, leva em média 2 horas. Tem pessoas que menos, tem pessoas que mais, dependendo do funcionamento do corpo. Então imagine, inicia-se um processo de digestão noturna, que é a hora que você foi dormir. E pior ainda, quantos de nós não jantam e caem na cama e dormem? Aí o organismo, imagina, ele fica numa luta para poder digerir e descansar. Digerir e descansar. Aí as pessoas não entendem porque passam mal de noite, acordam de noite sentindo mal-estar e às vezes até a vontade de vomitar. São os nossos exageros. Então a gente, para ter um bom sono, um sono adequado, a gente precisa ter atenção àquilo que a gente vai comer à noite. As alimentações mais volumosas não podem ser noturnas, elas têm que ser mais cedo. Durante a noite nós precisamos de alimentos mais leves, de fácil digestão, que vão auxiliar o menor trabalho celular e com isso facilita o nosso sono e a nossa tranquilização. A gente nunca viu tantas pessoas com a chamada hérnia de hiato, doença do refluxo. Uma das razões é essa, uma das razões é a má alimentação, que faz com que haja uma distensão e você dificulta todo esse processo no nosso organismo. Então, uma correção alimentar se faz necessária em todos nós para que o nosso corpo possa funcionar de forma melhor e o nosso sono também possa ser um sono mais tranquilo. E aí a gente vai vendo e vai começando a pensar que tem outros fatores que influenciam o nosso sono. Vamos lá. Se a gente pensar nos nossos sentidos, só os sentidos do nosso corpo, que a gente aprende lá na biologia, coisas simples, que são 5 sentidos, né? Visão, olfato, audição, paladar e tato. A gente já falou do paladar, é o que a gente come, interfere com o nosso sono, interfere. A visão e a audição, o que tem a ver com o sono? Tem. Aí eu estou prestes a dormir, eu resolvo botar uma série na televisão, ou um filme na televisão, e que é um filme de guerra, de luta, de briga, de conflito, de discussão. O que vai acontecer nessa hora antes de eu dormir?
eu vou excitar o meu sistema nervoso para aquelas imagens, para aqueles sons. E aquilo estimula o meu organismo. Libero substâncias que cada vez mais as pessoas estão ficando mais familiarizadas, adrenalina, noradrenalina, cada vez mais se escuta isso, que são substâncias o quê? Que estimulam o corpo a se movimentar, a se mexer. E aí não é a hora. É a hora que eu vou descansar. Aí meu coração dispara, eu respiro rápido, eu assisto um filme, já estou agarrando a televisão. O que significa isso? Eu estou estimulando de uma forma exagerada o meu sistema nervoso. E com isso, eu termino de ver um filme, eu estou elétrico, abalado com aquilo tudo. E aí meu organismo repara o que a gente faz com a gente mesmo. Repara que o organismo vai ter que encontrar um equilíbrio para conseguir dormir. Aí a pessoa diz, não consigo dormir, demoro muito a pegar no sono. Óbvio, assistir um filme desse, uma série, ou então dramas, brigas, confusões, que você vai assistir. Ao invés da gente começar a prestar atenção nas coisas que a gente está assistindo. Eu preciso prestar atenção e filtrar aquilo que eu como. Eu preciso prestar atenção e filtrar naquilo que eu assisto e escuto. Isso é nossa responsabilidade, não é de ninguém, não é do mundo espiritual. Cabe a cada um de nós fazer a seleção do que a gente vai assistir. Isso é uma coisa muito importante. Músicas. Tem músicas que nos acalmam, que nos tranquilizam, mas tem músicas que levam um padrão vibratório que nos desequilibram. Como é que eu vou conseguir dormir com uma música que causa uma perturbação enorme, não só na minha audição, como no meu sistema nervoso como um todo? É lógico que eu vou chegar ali de uma forma que você não consegue se acalmar. Quantos de nós já foi em shows de noite, tarde da noite, volta para casa e você fica com aquele som dentro da cabeça e aquilo não some e aquele barulho enorme? Aquilo está dentro do nosso sistema nervoso, excitando as nossas células nervosas. Porque as nossas células nervosas, elas são excitáveis. O que significa isso? Qualquer estímulo, elas disparam, elas reagem, elas impulsionam, elas transmitem um impulso elétrico. Isso é imediato, é na hora. Então o que a gente vê e o que a gente escuta é muito importante. Daí vem outra questão. Resolvi ler, vou pegar um livro e vou ler. A gente tem que selecionar também o que a gente vai ler nessa hora. Não só nessa hora, né? Mas o dia todo a gente precisa selecionar o que a gente está lendo. Mas na hora de dormir, mais ainda. Porque dependendo do que eu vou ler, eu vou ter um sentimento, uma emoção, uma vibração boa, que possa me acalmar, que possa me tranquilizar, que possa elevar o meu padrão vibratório para uma esfera melhor, que me acalme, que me tranquilize. Mas aí não, pego notícias dramáticas, notícias, que estimulam a raiva, a irritabilidade, a cólera dentro de cada um de nós, a revolta. Como é que isso vai me ajudar a me tranquilizar para eu dormir? E a gente precisa estar atento a isso, porque hoje isso aqui quase não se usa. Um livro dessa maneira assim, no papel não se usa os meios digitais, principalmente o celular. E a quantidade de informações visuais e auditivas que tem no celular é impressionante. Se você se deixar levar pelo celular, você fica 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, você se torna escravo do celular. Porque aquilo tem tanto estímulo, mas tanta informação, que quando a pessoa vê, ela olha, já passou 2 horas, eu estou olhando o celular. É impressionante como aquilo hipnotiza a gente. E a gente precisa tomar as rédeas desse tipo de informação. O celular é importante? Demais. As informações da mídia? Demais. Contudo, nós precisamos filtrar, analisar e pensar. A gente não pode se deixar levar por aquilo. A gente precisa ter um comando sobre essas coisas, senão aquilo é que nos comanda. Já reparou isso? Fica lá, todo mundo olhando, hipnotizado na tela, e quando vai ver, não está vendo nada demais.
São vídeos em sequência que você está ali se deixando levar por aquelas imagens, os sons, e vai embora, passa o tempo e você não fez absolutamente nada na sua vida. Perdemos tempo com isso. E na hora que vamos dormir, isso impacta na qualidade do nosso sono. Se vai ser um sono bom, se vai ser um sono ruim. Porque eu vou dar mais estímulos ou menos estímulos naquele momento. E aí eu tiro o celular, tiro isso e vamos para uma coisa que é o nosso dia a dia. Antes de dormir, é um momento para termos calma. Mas aí resolvo brigar. Toda noite eu discuto em casa, eu brigo, eu grito, eu me desentendo, eu vou para a cama chateado, aborrecido. Eu vou ter um bom sono? Não tem como eu ter um bom sono. Se toda noite antes de dormir há um desentendimento, há uma briga, há uma confusão, ninguém dorme em paz. A gente precisa pensar sobre isso, para que a gente mude comportamentos que nós mesmos criamos nas nossas vidas e que a gente repete e não percebe que aquilo está causando doença para a gente e para aqueles que estão à nossa volta. Daí a gente já começa a pensar numa coisa que seja importante. E qual é? É o orar antes de você dormir. Quem ainda faz isso? Cada vez mais as pessoas não oram antes de dormir. Eu, quando era pequeno, a gente tinha o hábito de rezar. Católico, a gente rezava, tinha que ficar ajoelhado em criança, rezava o Pai Nosso, depois a gente ia dormir, pedia pelo pai, pedia pela mãe, pedia pela avó, rezava, beijava a mamãe, papai, e depois a gente deitava. Importantíssimo. Criava-se uma ambiência importante para o momento do sono. Hoje, pum, cai na cama. A gente não prepara, gente. Quando a gente, como diz a espiritualidade, quando a gente vai dormir, os laços do espírito se afrouxam com o corpo e a gente vai para uma viagem. Se a gente não se preparar para essa viagem, não vai ser boa essa viagem. A gente tem que se preparar para essa viagem. E a gente se prepara orando. Quando a gente vai dormir e quando a gente desperta. É fundamental isso. A gente não está dormindo o nosso espírito nesse momento, como nos diz a espiritualidade. E em sequência, André Luiz, ele nos diz, num dos livros dele, quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. O corpo dormiu e a nossa alma que afrouxou, muitas vezes a gente não está descansando. Por quê? Na maioria das ocasiões seguem um impulso que lhes é próprio. Quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua trabalhando na sementeira e na seara do amor. E quem se emaranha no mal, costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se enreda. Prestaram atenção nisso? Ou seja, quando a gente se desvencilha do corpo na hora do sono, a gente escolhe lugares que a gente quer. É uma escolha que cabe a nós. Eu só vou para lugares maravilhosos, bons, com os bons espíritos, ouvir palestras edificantes. Não é bem assim. Depende de mim. Depende de que eu queira sintonizar com esses amigos espirituais. Vai depender de mim. Como ele diz, quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. Vamos num exemplo. Isso acontece frequentemente. Quantos de nós, durante o dia, ou durante vários dias, já estamos aí em situações em que estamos nos desentendendo com alguma pessoa, seja qual for, que a gente já não vem bem num relacionamento com uma pessoa, temos uma diferença, está havendo algum problema com alguma pessoa, e a gente vem trazendo aquela angústia daquele relacionamento que não está caminhando bem. A gente carrega aquilo dia após dia, momento a momento a gente está carregando aquilo. Quando a gente vai para o sono, se a gente não tiver uma oração adequada, o que vai acontecer?
a gente adormece e o nosso espírito vai encontrar quem? Vai em busca daquela pessoa. Mas se a gente, durante o momento em que vamos nos desligar do corpo, a gente orasse e pedisse: Deus, me auxilia nesse momento para que, apesar de todas as diferenças que eu tenho com essa pessoa, que durante o sono possamos nos encontrar para uma boa conversa, para um bom entendimento, para que as dificuldades e as diferenças que nós tenhamos uns com os outros, possamos utilizar o momento do sono para que haja o nosso entendimento. Não? A gente não faz isso. A gente já deita angustiado. E aí, a gente vai procurar aquela pessoa assim em espírito. E ao invés de haver um entendimento, há o quê? Um desgaste, mais desentendimento. Ué, mas no mundo espiritual a gente também conversa, a gente se entende, se desentende? Sim. Do mesmo jeito que a gente conversa aqui, no mundo espiritual também conversamos. Podemos nos abrir a um entendimento, como também podemos nos desentender mais ainda, brigarmos mais ainda. Quantos de nós acordamos de manhã e estamos nos sentindo pior de manhã? Temos um sono que a gente não lembra, mas quando a gente acorda, a gente não está nada bem. A gente acorda mal, cansado, debilitado, desgastado. A pessoa diz assim: dormi 12 horas, não recuperei nada. Mas não é o corpo físico, não é o corpo de carne, é o nosso espírito, que ao invés de sair numa viagem para o bem, não aproveita aquela viagem para coisas boas, vai se desgastar durante aquele período. Então é o que a espiritualidade nos diz. E quem se emaranha no mal costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se enreda. Não tem outro jeito, é sintonia. Eu sintonizo com aquilo que eu desejo, e aí eu sou atraído. Vamos lá. Obsessão. Kardec, esse grande pedagogo, que codificou a doutrina espírita, ele nos ensinou sobre a obsessão. Os espíritos deram um auxílio imenso sobre isso. E ele, como um bom pedagogo, faz uma questão didática sobre o processo de obsessão, ou seja, a interferência espiritual sobre qualquer outro espírito, seja encarnado ou seja desencarnado. E aí, Kardec coloca questões muito simples, ele divide pedagogicamente: obsessão simples, fascinação, subjugação. É didático, mas a gente sabe que o processo obsessivo ele é um processo dinâmico. O que significa isso? Ele não é estanque. Ou agora é simples, passou para a fascinação, depois veio para a subjugação. Não. Isso existe um dinamismo em que eu circulo de um lado para o outro nesse processo de obsessão. E a gente é obsidiado totalmente. Todos nós. Porque ainda estamos engatinhando no processo evolutivo. A nossa moral ainda é muito rasa. Somos seres ainda muito nas sombras. Os nossos pensamentos ainda são muito inferiorizados. Somos seres vaidosos, orgulhosos, egoístas. Ainda temos muita raiva, muito ódio. Ainda desejamos nos vingar ainda do próximo. Temos isso em nosso coração. Ainda carregamos isso. Que a gente não queira atacar o outro, mas a gente tem um sentimento. A gente sente muitas vezes. Se alguém fizer alguma coisa que eu não gosto, aquilo me magoa. Eu fico ressentido. E aí vem o sentimento de desejar alguma coisa que não seja tão boa para o próximo. Somos nós. Como é que a gente reverte isso? A gente investindo na gente mesmo, entendendo que nós somos assim e nos propondo a mudar isso. Não tem outra forma. Paulo, o apóstolo, já dizia, em outras palavras, que na verdade aquilo que ele queria fazer de bom, ele não conseguia. Mas o mal que ele não queria, ele fazia. Um apóstolo daquele falando isso. Ele refletindo sobre ele mesmo, ele dizia assim: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, ainda não atingi isso. Eu consigo naturalmente fazer o mal. Mas já era o caminho de reflexão dele. Já estava vendo que na hora que ele queria fazer o bem, vinha o mal primeiro.
mas o bem que ele queria fazer não vinha, então deixa eu pensar nisso para ver se eu modifico esse caminho aqui. É a forma da gente modificar a própria existência para melhor. A gente não pode viver da forma que a gente vive, de uma forma autônoma, né? Repetindo as coisas, como se elas fossem normais. Não são, a gente precisa atuar sobre isso para haver uma modificação. No processo de obsessão simples, como o nome diz, o que está acontecendo? É uma ligação simples. Um exemplo, vou pegar Chico Xavier, uma passagem que Chico Xavier tem. Chico Xavier, num determinado momento, ele tropeçou, machucou o pé. Emmanuel aparece para ele e diz: agradeça, Chico. E Chico Xavier olhou, tropeçou, machucou o pé, mas obrigado, meu Deus, por eu ter tropeçado. Aí depois ele pergunta: mano, eu tropecei, machuquei o pé, está doendo, ainda tem que agradecer? Ele falou: tem. Porque se você não agradece naquele momento, você abriu um espaço e existiam vários espíritos à sua volta que querem, de alguma forma, derrubar todo o seu trabalho. E a melhor forma é o quê? Encontrar uma brecha para isso. É o que acontece com a gente a todo instante. A gente tropeça, o que a gente faz? A gente sente dor. Ao sentir dor, a gente reclama, a gente esbraveja, a gente, poxa, isso está acontecendo, machuquei meu pé, a gente começa a esbravejar e reclamar. Neste momento, a gente quebra o nosso equilíbrio. Os irmãos espirituais à nossa volta, eles se aproveitam daquela sintonia e só plugam. Tum! Quem deu a passagem? Eu, com o meu pensamento, com a minha vibração, abri um espaço para aquele irmão que compartilhe disso ou que não goste de mim, se aproxime. E aí, ele liga comigo naquele momento. Mas, na obsessão simples, eu posso desistir também naquele estado. Tudo bem, tá bom, tropecei, mas tá bom, tá certo, tudo bem. Vamos seguir adiante. Conectou, mas desconectou. É uma coisa simples, mais rápida, que a gente conecta toda hora e desconecta. Por isso que é importante a gente estar atento, como Jesus falou, orai e vigiai. Vigiai é todo momento que a gente está fazendo. Aí eu resolvo que a minha tropeçada machucou muito e eu vou ficar reclamando o dia todo daquele tropeção. Repara. Uma coisa pequena, aí eu começo a reclamar. Vou para o trabalho mancando, chego no trabalho, sento, começo a reclamar com meus colegas de trabalho que eu tropecei, que me machuquei, que eu só dou azar, que nada dá certo na minha vida, que as coisas não são boas. E pior ainda, a culpa deve ser daquele fulano que trabalha comigo e que não gosta de mim. Pronto, aí eu já criei mais um problema na minha mente. Estou acusando uma pessoa de ter sido a causadora do problema. Aí encontro alguém no trabalho que também compartilha de não gostar daquela pessoa. Pronto, olha aí. A gente vai formando uma equipe para falar mal do outro, para reclamar. É fácil, gente. Você já viu quando a gente chega num ambiente, se você começar a reclamar, junta um monte de gente para reclamar. É impressionante. Ah, não, mas eu estou com um problema pior que esse. Nossa, não sabe o que eu passei. E a gente vai naquela toada como se aquilo fosse uma coisa. E as pessoas ficam, às vezes, horas reclamando da vida, da existência, dos problemas, das dificuldades. E vão alimentando aquilo. E aí vocês acham o quê? Nessa abertura mental e espiritual. Espíritos que estão à nossa volta se conectam com o grupo. Todo mundo passa a conversar. Não só os encarnados, como os desencarnados. Pronto. Obsessão coletiva. Todo mundo junto ali. Conversando, falando mal do outro, reclamando da vida, vibração inferiorizada. Esses somos nós. O processo se estabeleceu ali naquele momento. E isso pode ir avançando. E vai avançando. Depende de cada um de nós fazer o quê? Desconectar isso. Por isso que boa conversa, bom diálogo. Se a gente encontrar pessoas que estão reclamando ou falando mal dos outros, a gente não tem que entrar nesse tipo de conversação para participar de um grupo. Pelo contrário, a gente tem que demonstrar que existe uma outra vontade em cada um de nós na conversação. Isso é importante. A gente fala muito mal do outro, a gente fala da vida do outro, a gente não tem nada com a vida do outro, a gente mal dá conta da nossa vida. Ainda quer fazer uma análise da vida do outro. A gente não tem esse direito.
A gente não tem o direito de julgar ninguém. Jesus, que esteve entre nós, um ser perfeito daquele, nunca julgou ninguém. Como é que a gente acha que a gente tem o direito de julgar alguém? Não temos esse direito. Então a gente tem que ficar calado, quieto. A gente tem que cuidar da própria vida e procurar melhorar. Se o outro quer melhorar ou não, aí já é uma questão do outro, já não é mais minha. Agora, eu não tenho que compartilhar com coisas erradas, equivocadas. A gente precisa melhorar isso. E aí, o que acontece nesses processos? Isso aí vai se intensificando. E aí eu vou jogar o exemplo agora para o exemplo da mediunidade, que é um ponto delicado. O médium, se ele não tiver atenção, ele pode deixar que a vaidade tome conta. Como a gente vê vários médiuns deixarem a vaidade tomar conta, e daqui a pouco o que acontece? Se perde no caminho. Quantos médiuns ostensivos de psicografia, psicofonia, pintura, livros, se deixam levar pela vaidade. E aí é que é o grande problema do médium. Existe um processo que é esse chamado de fascinação, é um processo mais profundo, em que você vai se iludindo, com coisas que não são verdadeiras. Um exemplo simples, o médium vai se deixando levar pela vaidade dele por perceber que ele tem uma mediunidade mais ostensiva, e aí ele acha que aquilo é um dom dele. Ele acha que aquilo dali é uma coisa, que ele é um ser superior, e não entende que a mediunidade foi lhe fornecida porque, na verdade, ele é um doente. E a mediunidade é um instrumento para auxiliar o médium a melhorar, e aí ele melhora o próximo. O médium não é ninguém superior. Mediunidade não significa superioridade moral. Não significa. Mediunidade significa um instrumento que Deus nos dá para que a gente possa evoluir. É isso que o médium precisa entender. Por isso Chico Xavier tinha muito cuidado com as coisas materiais que ele recebia, porque ele achava que aquilo podia tirar ele do caminho, e tirava mesmo. Tá? Então tudo material que ele recebia, o que ele fazia? Ele passava lá adiante. Era dinheiro, era isso, era aquilo. Ele não queria contato com nada daquilo. E sempre que perguntava a ele dizia o quê? Eu sou um carteiro, eu sou um mensageiro, nada me pertence. Não pertence mesmo a nenhum médium, nada. Por isso que a manifestação mediúnica principal dos fenômenos, psicofonia, psicografia, seja o que for, precisam ser realizados dentro de uma casa espírita, onde você tem uma estrutura que dê condições para que a manifestação aconteça de uma forma séria. E evitemos então a questão justamente do médium se deixar levar pela vaidade e acreditar que as manifestações que ele dá são manifestações de algum espírito muito evoluído. E aí é quando entra a vaidade. De repente, um espírito que não é aquele, é um espírito inferior, um irmão nosso em sofrimento, fascina um médium e se manifesta nele como se fosse um bispo, um padre, um médico, alguma figura muito importante. E aí o médico olha aquilo, há uma assinatura lá, tá vendo? Estou psicografando agora fulano, ciclano, olha que espírito maravilhoso. E aí o médium vai achando que aquilo ali é a coisa mais importante do mundo, que ele é o ser mais importante do mundo. Se perde no caminho nesse momento. Isso, muitas vezes, é um processo obsessivo do médium, é uma fascinação que ele passa. E aí tem que ter atenção para a gente não mergulhar dentro desse caminho. E aí isso vai aprofundando cada vez mais, até um processo extremamente doloroso chamado de subjugação. Na subjugação é uma intensidade maior. Imagina, uma coisa é simples e ela vai intensificando e vai havendo que um processo de enraizamento da relação do espírito com o que está sendo dominado. Porque na subjugação existe um processo de dominação, em que o espírito vai, inclusive, dominando áreas cerebrais e, como podemos comparar quase a uma marionete, o ser se transforma. E aí a gente assiste muito dos nossos irmãos com doenças mentais
doenças mentais graves, que muitas vezes estão internados em hospícios, padecendo sofrimentos e atitudes que a gente não entende. Muitas vezes ali tem um problema mental, mas associado tem um processo excessivo de subjugação intenso. A gente já viu várias vezes na mídia, ou quem já teve contato, ou tem pessoas com problemas mentais mais graves, as pessoas fazem determinadas coisas que você não acredita que ela vai fazer. Não é? Ela faz coisas que você diz, como? Eu uma vez estava no hospital e deu entrada um paciente com esquizofrenia, e aí o cuidador que trouxe assim, doutor, ele comeu um saco de pedra brita. Pedra brita. E ele está reclamando de dor na barriga. Naquele tempo a gente foi lá, fez um raio-x, e o estômago dele lotado de pedrinha brita mesmo. Ele tinha comido um saco grande de pedra brita. Aí eu fiquei pensando, o que leva a pessoa a comer pedra brita? Ah, ele tem um problema mental? Tá, ele tem um problema mental, mas pense além na questão espiritual. Isso pode ser um processo intenso de subjugação de alguém que não gosta dele. Ou seja, o espírito induz ele a fazer aquilo dali, tal a intimidade que eles já estão, a posse que um domina sobre o outro, induz o outro a comer pedra brita. Qual de nós aqui em sã consciência iríamos comer pedra brita? E coisas piores, como comer fezes, beber urina, não vai essas coisas. Aí você diz como isso acontece. É a subjugação, é o domínio de um sobre o outro por não amá-lo, ou por amá-lo e o sentimento ter se invertido para o ódio. E há uma vingança, e a vingança se acentua nesses processos. Mas isso é muito doloroso, porque, repara, o processo de vingança é uma coisa que vai se estabelecendo. Eu te maltrato, depois é você que me maltrata, eu te maltrato, depois você me maltrata. Isso não termina nunca, a não ser, como disse Jesus, que a gente interrompa o mal só com um tratamento, é o bem. Não existe outra forma de se interromper o mal, a não ser com o bem. Não existe, é o único jeito. E a maior força que existe para parar isso é o amor. É a maior força que existe curativa para tratar qualquer problema. Não há mais nada a não ser o amor. E na subjugação, então, vocês veem que esse quadro dramático que vai acontecendo, e tem descrições cada vez maiores dentro disso tudo aí. Dito isso, nós vamos entender que durante o processo de obsessão, durante o sono, a médium Ivone do Amaral Pereira, sob orientação do Espírito Charles, nos diz o seguinte sobre o sono. Existem obsessões produzidas pela hipnose durante o sono natural. O médium, ignorante das próprias faculdades e que, no caso, em geral, não será espírita, deixa-se dominar por um inimigo invisível durante o sono. Afina-se com o caráter deste e recebe suas ordens ou sugestões, tal como o sonâmbulo, as ordens do seu magnetizador. Ao despertar, reproduz mais tarde em ações da sua vida práticas as ordenações então recebidas, as quais poderão levá-lo até mesmo ao crime e ao suicídio. Será prudente que a oração e a vigilância sejam observadas com assiduidade, particularmente antes do sono corpóreo, a fim de proteger o médium contra esse terrível perigo, pois que isso favorecerá uma como harmonização de sua mente com as forças do bem, o que evitará o desastre. Aqui é o Espírito Charles, que era um orientador dessa irmã da Ivone, Amaral Pereira, essa médium exemplar, e que ele nos traz essa explicação desse processo de obsessão através de uma hipnose durante o sono. Por isso que a gente diz que no momento em que a gente dorme, o nosso espírito se desliga e ele vai procurar os lugares aonde ele tenha afeição. Então, se eu estou movido por um bom sentimento, se eu tenho um trabalho na minha vida, na prática do bem, se eu estou me esforçando por me melhorar no sentido moral dentro dos padrões cristãos, então, na hora que eu me libertar do corpo, eu vou procurar lugares que estejam afim com o que eu estou sintonizando. Mas se na minha mente só tem maldade, crueldade, vingança,
só tem ideias rasas, superficiais sobre a vida, sobre o materialismo, quando me desligar, eu vou procurar isso. Não vou procurar outros lugares. Vou procurar exatamente estas companhias no mundo espiritual. E aí a gente precisa entender que quando a gente vai dormir, a gente vai estar com espíritos que a gente afiniza e que podem a gente dialogar e organizar também coisas boas ou coisas ruins. Quantos de nós acordamos com boas ideias de manhã, como se tivesse sido inspirados? A gente pensa, puxa, veio uma ideia legal, bacana sobre aquilo dali, que bom. Mas às vezes não vem ideias boas. Por isso que quando a gente acorda, a gente também precisa rezar. Porque a gente pode ter tido um encontro não tão bom, com ideias que não sejam tão boas, porque nenhum de nós não somos perfeitos. Então a gente pode ter participado de uma conversa não tão equilibrada sobre determinados irmãos aqui. Então quando a gente acorda, se a gente tiver aquela percepção, vamos rezar: Deus, me auxilia nesse momento em que desperto, para que eu possa ter os melhores pensamentos, os melhores sentimentos em relação à minha vida, ao meu trabalho, à minha família, às pessoas com quem eu tenho alguma diferença. Se durante o sono eu tive ideias ou pensamentos, eu organizei ou planejei coisas que não estão corretas dentro do ideal cristão, que eu desfaça isso da minha mente, que eu procure um outro caminho. Isso nos ajuda. Isso nos ajuda a modificar ideias que a gente possa ter planejado. Mas isso precisa ser feito diariamente. Cada momento que a gente vai dormir, a gente possa corrigir isso. A gente possa acertar isso. Vocês já viram várias histórias durante o sono, por exemplo, de pessoas que despertam à noite apavoradas. Pessoas que despertam gritando, apavoradas, brigando, discutindo. Quantos? Acordam de noite, gritando, socando, que soca até o companheiro ou a companheira do lado. Eu disse assim, você estava brigando com alguém? Você estava discutindo com alguém durante o sono? Estava sim. A pessoa estava discutindo. Ela estava com algum outro em espírito e não estava se entendendo. E aí há uma manifestação no corpo físico. Ela soca, ela bate, ela grita, ela morde, ela faz atitudes ali, porque em espírito ela está dialogando, ela está se desentendendo, ela está brigando. E crianças? Já viram crianças? O tal do terror noturno? Quem já ouviu falar nisso? Terror noturno. A criança fica apavorada de dormir. Isso já é descrito na medicina. Terror noturno. É mais do que pavor, é um terror, é algo tremendo. A criança não quer dormir mais. A criança não dorme. Por que não dorme? Porque a gente sabe que a criança é um espírito. O que será que ao desligar ela está encontrando, ou quem ela está encontrando no sono, que apavore tanto, que deixe tão desesperada, que essa criança grita e ela não consegue adormecer? São esses momentos aqui que a gente vai vendo e vai confirmando que existe justamente uma nova dimensão além disso daqui, desse mundo espiritual, e que a gente está aqui em relação direta a tudo isso. Isso acontece a todo instante. Só que a gente se ilude e acha que é só aqui que está acontecendo. Quer ver uma coisa? Eu vou abrir um parênteses aqui rápido sobre uma questão. A medicina, alguns anos atrás, bons anos atrás, ela descobriu uma coisa chamada de neurônios espelhos. Tá? Já tem muito tempo isso. Um pesquisador, ele botava eletrodos na cabeça de macacos, tá? E ele queria estudar, vendo ali no eletro da cabeça, como é que eram as áreas cerebrais que eram ativadas, se o macaco comesse, se o macaco bebesse, se o macaco apertasse alguma coisa. E ele estava lá observando aquilo, vinha anotando lá as áreas cerebrais. Muito bem. Aí ele teve lá uma ideia de colocar os eletrodos também
Naqueles macacos que não estavam fazendo as atividades, por exemplo, tinha um macaco lá que estava comendo uma banana. Aí ele anotava lá a área cerebral que o macaco segurava, mordia a área motora e ele ia lá cadastrando aquela área. E os outros macacos estavam só olhando. Ele foi lá, botou os eletrodos na cabeça dos outros macacos, mas não deu banana. Os macacos só ficavam olhando o outro comer. Sabe o que ele observou? É que aquela área do macaco que comia era uma área motora do cérebro que era ativada, que o macaco segurava, mordia, era uma área motora. Naqueles que não estavam comendo, a mesma área motora estava ativada, estava funcionando. Mas o macaco não está comendo. Como é que a área motora está funcionando naquele outro macaco que está comendo? Em todos. Mas, será que isso funciona no ser humano? Aí foi lá, botou os eletrodos em seres humanos, mas aí já fez diferente. Ele mandou um ser humano, né, com outros em frente, mandou um mandar beijo, mandar tchau, e ninguém fazia nada, só ficava olhando. A área cerebral desse aqui que mandava tchau, mandava beijo, estava lá ativada, e dos outros também. Aí ele disse, tem uma comunicação. A medicina, isso aí não é religião, isso aí é medicina. Então, em cada um de nós temos neurônios que identificam o outro sem fazer a ação. O que significa que a gente aprende através do exemplo. Então, repara a coisa divina. Deus colocou em cada um de nós esses neurônios que reconhecem no outro uma ação, uma atividade, um exemplo. Então, a gente consegue aprender só em olhar. Por isso que se diz que a melhor coisa é o quê? É o exemplo. Se você exemplifica o bem, você está ensinando. O outro olha e o outro vai ver aquilo. Ativa aquela área cerebral. É o neurônio espelho, é o que se chama nisso. E esse neurônio espelho, mais do que isso, ele estabelece uma comunicação entre todos nós, porque a gente passa isso para o outro e forma-se um campo eletromagnético em torno de nós. Olha a importância que tem dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, que a gente cria um campo eletromagnético, que pode ser de um e que pode ser de uma coletividade. E Deus dá justamente esses neurônios para que a energia circule, ela vai batendo de uma cabeça em outra, e aquilo vai criando um campo, na verdade, enorme. A ciência ainda não sabe bem o que fazer com isso, só identificou isso, vem avançando, que agora se usa ressonância magnética. Você já bota visões da pessoa, a pessoa já tem visões ali, por exemplo, de guerra, e já coloca aquilo, a ressonância capta as áreas que estão sendo ativadas e a pessoa vendo a guerra, daqui a pouco bota uma pessoa com uma irmã Dulce fazendo a caridade, outras áreas são ativadas, e a medicina está ficando fascinada com isso, com as áreas que são ativadas, quando você vê coisas, quando você traz coisas boas e coisas ruins, que áreas dessas são ativadas, e como a gente pode compartilhar isso com o outro. Então, falar do bem, orar, eles botaram pessoas para rezar e viu o quanto esses neurônios brilham, o quanto eles têm uma energia durante a oração. É impressionante a beleza e o colorido que eles ficam durante a oração. É enorme a vibração. E como a gente pode se comunicar desta forma através, que a gente poderia dizer, de uma telepatia. Há uma comunicação nesse momento. Tá? E é neuronal. Ela vai, a energia vai passando de um para o outro. Então, durante o sono, a gente vai ver uma coisa aqui que André Luiz também nos coloca. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios, 3/4 partes, se acham nas zonas de contato conosco. Você vê, muitos espíritos, quer dizer, durante o sono, 3/4 partes se libertam, estão livres, em torno da crosta da Terra, em contato com os espíritos que estão à nossa volta aqui.
E a maior percentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes, e não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Então, a maior parte de nós, quando nos desligamos do corpo durante o sono, não buscamos lugares mais equilibrados, mais harmônicos, mais saudáveis. Não. A gente busca vibrações baixas, vibrações confusas, vibrações conturbadas. E que aqui eles vão dizendo que a luta que os espíritos que estão à nossa volta, no sentido de nos preservarem, de nos auxiliarem, que são os bons espíritos, tem para que mais situações de crime não se estabeleçam quando a gente acorda. Então a gente não pense que só as coisas são organizadas, planejadas enquanto nós estamos acordados. Não, a gente também leva isso para a hora do sono e planeja lá também, infelizmente. E a luta que os bons espíritos têm para corrigir isso e não deixar a situação cada vez ficar pior. Então cabe a cada um de nós podermos, no momento do nosso sono, elevarmos o pensamento a Deus para que nos auxilie nesse momento. E é importante que a gente ensine aos nossos filhos, principalmente as crianças, a gente retorne ao hábito da oração, que era tão frequente antigamente, que hoje está perdido isso, você ensinar a criança a rezar antes de se alimentar, que é um agradecimento que a gente precisa fazer por aquele alimento. Nós que comemos carnes, muitos comem, os outros não comem, a gente precisa agradecer aquele ser que está nos dando a vida dele para que a gente continue vivendo aqui. A gente precisa agradecer essas coisas. Da mesma forma, a gente precisa agradecer o dia que estamos encarnados e a nossa encarnação. É uma bênção que Deus nos forneceu para que a gente continue aqui, para que a gente cresça e corrija os nossos erros. É uma oportunidade que nos é dada. E que durante o sono a gente possa ter os melhores encontros, que a gente possa estar próximo ao nosso orientador espiritual, ao nosso guia espiritual, aos espíritos protetores, aos nossos espíritos que nos velam, que a gente possa se aproximar deles. Mas para que isso aconteça, a gente precisa elevar o nosso padrão vibratório. O nosso pensamento precisa melhorar. A gente precisa sair desse padrão ruim que a gente vive de sentimentos. A gente precisa modificar isso. E voltando a Paulo, num determinado momento da missão dele, Paulo tinha uma diferença, eu gosto sempre de falar isso, ele tinha uma diferença com um apóstolo que era o Tiago, mas eram divergências normais. E num determinado momento, Tiago pede ajuda a ele para que ele retorne à igreja, porque eles estavam precisando de Paulo. Paulo estava seguindo para Roma. E a Paulo recebe aquele pedido do Tiago, fica numa dúvida se volta, porque ele tinha uma diferença com o outro, segue para Roma, que ele ia seguir para Roma, ele para, o que ele resolve fazer? Abre a Escritura, onde estavam os ensinamentos do Cristo, e lá ele lê: reconcilia-te com teu irmão, com teu adversário, enquanto estás a caminho. O que Jesus quis dizer? Se entenda, perdoe, se compreenda, enquanto vocês estão no mesmo caminho. Não deixe isso para depois, porque a gente fica achando que se eu hoje não me reconciliar com uma pessoa, que aí isso vai passar. Eu não vou ver ela mais, né? Ilusão. A gente pode ver aqui. No mundo espiritual a gente se encontra, depois reencarna outra vez dentro da família, depois desencarna e vai e volta, e vai e volta. Enquanto a gente não resolver aquilo, não tem como seguir adiante. É ilusão. Então o que Jesus disse? Reconcilie-te com o teu irmão logo para resolver isso. Não adia não, porque isso não tem solução, não é assim. Vocês vão ter que se entender. Então reconcilie-te enquanto você está no caminho, ou seja, enquanto você está aí encarnado. Aproveita a oportunidade. O que Paulo fez? Fechou o pergaminho e foi ter com o Tiago.
Mas a decisão era de quem? De Paulo. Era o livre-arbítrio dele. Ele poderia também ter dito assim: não, vou para Roma, vou fazer minha missão lá. Mas ele fechou e voltou, foi ter com o Tiago, e aquilo foi um momento sublime de encontro e de acertos emocionais, psicológicos e espirituais que os dois tiveram lá. Então, meus irmãos, para finalizar, vamos aproveitar a partir de hoje e vamos orar antes de dormir, orar quando acordarmos e pedindo a Deus que esse momento do sono seja extremamente construtivo, que a gente possa aproveitar o máximo dele com o enriquecimento moral dentro do ideal cristão. Muito bom.